Olá, é um prazer participar do quarto GEPLE. Meu nome é Camila Paschetti, eu faço estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina com a supervisão da professora Rosane Silveira, dentro do projeto Idiomas Sem Fronteiras, Português Sem Fronteiras. E eu vou apresentar uma comunicação chamada Estratégias para Cursos de Familiarização com o Exame CELP-BRAS para Imigrantes e Refugiados em Ambientes Virtuais. Uma experiência que a gente teve recentemente nesse ano de 2024. Bom, o que eu vou apresentar então são 4 etapas dessa proposta, começando a mostrar como foi esse curso, as características dos alunos, as estratégias e ferramentas digitais, que eu espero que ajude outros profissionais a refletir e utilizá-las da melhor maneira possível, feedback e conclusões tanto dos alunos sobre o curso quanto meus como instrutora, professora para eles, e também as conclusões dessa nossa proposta. Então, o contexto atual é de um país, hoje o Brasil, que figura como um território de refúgio para pessoas em guerras, em ambientes de vulnerabilidade social de outros países que têm vindo ao Brasil para morar. E o CELP-BRAS, a gente sabe que é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, e ele é utilizado para comprovação de proficiência no processo de naturalização de estrangeiros. Ele também é um requisito para estudar pós-graduação nas universidades brasileiras e também para revalidação de diplomas. Então, os desafios da aprendizagem e ensino do CELP-BRAS para esse público específico é que o exame não foi criado para atender a demanda de refugiados e imigrantes. Esse seria um dos desafios, né? O outro desafio é levar esse público a conseguir obter a proficiência, ainda através de um curso online. Então, esse seria um outro desafio, já que a prova é feita presencialmente, escrita à mão, há uma conversa cara a cara, e no curso online, então, tudo tem que ser adaptado para o ambiente virtual. Essa foi a divulgação do nosso curso. Então, ele teve duração de um mês. A divulgação foi feita por mídia social, e-mail. As ferramentas que a gente utilizou, eu vou conversar um pouco sobre elas em breve. E, enfim, essa foi a divulgação que a gente fez rapidamente, acho que foram 1 ou 2 semanas de divulgação apenas. E a proposta do curso, então, foi fazer uma prática, um curso de familiarização, mas foi feita uma prática simulando o exame CELP-BRAS, com 4 atividades escritas, tarefas escritas na nomenclatura do CELP, e 2 tarefas orais, que eu dividi a etapa 1, aquela conversa com o candidato, e depois a etapa 2, que é uma etapa com os elementos provocadores um pouco mais extensa. Então, esse é o cronograma do nosso curso. Foram 5 semanas para a organização, mas 4 de aulas. Uma das aulas foi gravada em função de um feriado e as demais foram síncronas. A proposta do curso se baseou no caderno de tarefas comentadas. É o material de 2019 que a gente encontra junto com outros manuais no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui a gente encontra respostas das tarefas e todo o comentário sobre como é feita a avaliação. Então, para quem conhece o material e quem não conhece, lembrando que são 4 tarefas escritas, uma com vídeo, a segunda com o áudio, eles escutam e assistem 2 vezes cada input, né, cada material. A tarefa 3 é leitura e a 4 também. Então, uma foi sobre línguas indígenas, um tema bastante complexo, né? A segunda, redes de apoio à amamentação. A terceira era sobre o manejo sustentável do pirarucu, desafio. E a última, por fim, era sobre as caixinhas de som na praia e suas polêmicas. Os elementos provocadores são 20. Desses 20, a gente escolhe, os avaliadores escolhem 3. Na atividade do curso eu escolhi 2, esses são apenas alguns exemplos.
de elementos provocadores que baseiam a nossa comunicação de 5 minutos sobre eles, né? O aluno tem um tempo para ler e conversar. Então, pratiquei exatamente como diz o manual do avaliador e também o caderno de tarefas comentadas. Os alunos desse curso eram, a turma em si é plurilingüe, né, e multicultural, com níveis de proficiência variados, já é comum em aulas de CELP-Brás e aulas de português para estrangeiros. Eles são escolarizados no sentido de que leem, escrevem, tem também um letramento multimodal, que é conseguir observar e captar informações de vídeo e áudio e também de imagens, como a gente viu no elemento provocador. E também eles têm o letramento digital tecnológico. Quem não tinha, quem estava tentando fazer com celular apenas o curso e não tinha muita prática, alguns alunos se perderam um pouco nesse quesito digital tecnológico. Então, isso pode ser um problema para um curso virtual. E os interesses em comum da turma eram, todos queriam saber mais e eventualmente se inscrever e fazer o CELP-Brás. Os alunos deste curso, a maioria eram da Venezuela, tinha cubanos também, uma colombiana, uma italiana, alguns afegãos, das nacionalidades. De 18 inscritos que nós tivemos, 12 participaram até o fim, 10 deles tiveram 100% de engajamento, fizeram todas as tarefas, participaram das aulas. E aí as ferramentas digitais, né? Para divulgação a gente usou as redes sociais e o e-mail, e também vocês viram a gente usou um QR Code, né? Que ele, infelizmente, ele expirou muito rápido, então essa tecnologia a gente está sempre testando e vendo até que ponto a gente consegue usar ela gratuitamente ou é preciso ter uma verba para fazer o curso. Para a organização eu utilizei Google Forms, o próprio PowerPoint e o Word, que são o pacote do Windows, né? O Canva um pouquinho, Google Drive. E para as aulas, elas foram postadas no Google Drive. Então eu me comuniquei muito por e-mail e as aulas síncronas que a gente teve fizemos através do Zoom, uma conta particular da professora que nos foi cedida. O CapCut eu utilizei para cortar algum vídeo, uma ferramenta, demorei muito tempo para encontrar essa ferramenta simples e gratuita para editar um vídeo de aula. E o Foxit PDF que eu vou comentar um pouquinho, que é a vantagem dele com vocês. Então, esse programa nos permite comentar em cima de PDFs, né, de fotografias, às vezes eu transformava em PDF, se era JPEG. Eu pedi para eles que fizessem a tarefa ou através do Word Doc, né? Ou através do Google Docs, e esses eu corrigia já no teclado, né? Já corrigia no menu de revisão, ou aos que queriam eu pedi que tirassem uma foto das suas tarefas. Essa tarefa foi feita por um aluno de cultura árabe, e parece que é comum que eles pulem uma linha sempre na hora de escrever um texto. Eu pedi que não fizesse isso para não perder o espaço na hora da prova CELP, mas eu acho que eles não compreenderam a importância de fazer um texto com uma boa utilização do espaço. De qualquer forma, eu trago esse exemplo para mostrar a maneira como é possível comentar em cima de um texto de um aluno. Talvez vocês já conheçam. E foi bem positivo, eles deram uma boa resposta. Mostrei para eles, no caso dessa aula que eu gravei, como é que o avaliador avalia as tarefas orais e as escritas, né? Então, antes de cada tarefa, eu explicava o que era esperado deles e mostrava como eles seriam avaliados. Tive a oportunidade de participar de uma avaliação de CELP oral, foi muito positiva também, já ainda esse ano. Como conclusões e através do feedback dos alunos, bom, eu percebo que é preciso ter várias camadas de leitura desses textos deles. Então, a primeira seria para ver os recursos linguísticos que eles utilizaram, a segunda para ver se eles cumprem a relação de interlocução, essa palavra é a mais importante de todo o exame, eu creio.
e se eles cumprem também os propósitos dos enunciados. Tá? Então, teve bastante dificuldade com a compreensão dos enunciados. Como um feedback também, eu entendi que é importante escolher com muito cuidado os elementos provocadores, porque o público refugiado e imigrante muitas vezes tem sensibilidade a assuntos como casa, família, comida, e então são assuntos que ou a gente puxa esses elementos provocadores e vê a reação, ou a gente evita e escolhe outros, né, que sejam assuntos menos sensíveis para esse público. Então é preciso estar preparado para uma conversa por vezes emotiva, assim. Não, isso não prejudica pelo que eu entendi, pelo que eu vi até agora, não prejudica a prática deles, né? Mas a gente fica bastante sensibilizado com as histórias pessoais. Então é um assunto para se pensar bastante na hora do curso CELP para refugiados e imigrantes. E as avaliações que eu fiz, vou mostrar para vocês, eu elaborei um modelo que eu entendi mais compreensível do que este, com base neste, né, que é o modelo que está presente nos parâmetros de avaliação do CELP. Então, eu dividi esses itens, cada nota, né, de 5 a 0, de 0 a 5, eu dividi as frases em pedaços menores, porque aí o aluno pode ter uma nota 5, por exemplo, um texto autônomo, claro e coeso, mas algum problema na interlocução, uma nota 3, por exemplo, com relação à resposta ao gênero pedido, né? E aqui nos comentários eu faço sempre comentários para cada aluno conforme os textos dele, se, por exemplo, traduções, sugestões de pesquisa. Então, também foi uma parte positiva ter um espaço para comentar. Esses feedbacks não são dados pela avaliação CELP, mas um curso pode perfeitamente fazer isso. Então, os alunos tiveram muita dificuldade com os gêneros do discurso, matéria para um site, eles não entenderam muito bem o que seria essa matéria, uma reportagem escrita por eles. O panfleto, que é um tipo de texto de propaganda, eu dei exemplos, mas foi bastante difícil em função até do visual de um panfleto. Eles tiveram dificuldade de entender os exemplos, né? Aqui eu sempre trago a tradução das palavras para o inglês ou o espanhol, para que fique bem claro para eles, mas infelizmente não falo línguas árabes, então eu não consigo chegar perto através da tradução de todos os idiomas. O e-mail é um gênero tranquilo, eles utilizaram, praticaram bastante, comigo inclusive durante o curso. Carta do leitor também foi difícil para alguns, né? Então, os gêneros do discurso é uma questão a ser melhor trabalhada, ainda não encontrei uma fórmula perfeita de exemplificar em um curto espaço de tempo cada gênero, mas há pesquisas que indicam quais são os gêneros mais utilizados pelo CELP-Bras. Isso eu mostrei para eles. É o e-mail e a carta do leitor, principalmente. Prós e contras das ferramentas digitais é que, bom, elas podem esconder a proficiência do aluno. Um curso online, a gente tem alguma experiência, muitos de nós, né? Os alunos podem utilizar o Google Tradutor, outras ferramentas e se comunicar através delas. Então, na avaliação oral é que eu pude ter uma noção melhor de como era o português de cada um. E essa avaliação eu fiz individualmente, com hora marcada com todos os alunos. Outro probleminha das tecnologias é que muitas ferramentas são pagas, né? Elas te oferecem uma parte gratuita. Talvez eu imagino que um cenário ideal seria ofertar um curso através do Moodle, que é uma plataforma de Common Copyright, né? Aberta para a educação. Eu gostaria muito de testar. Na questão da avaliação oral, tem um delay na comunicação e tem ruídos, então por mais que eu grave e possa escutar de novo, eu tive alguns problemas de interromper um aluno sem querer por causa do delay na fala, na tecnologia. E as práticas de tradução em sala de aula, eles utilizam, eu também, conforme eu expliquei um pouco, é um assunto que eu estou investigando ao longo deste ano. Aqui estão as referências.
Agradeço muito a professora Rosane Silveira, agradeço a todos que assistiram essa comunicação. Fica aqui o meu e-mail pessoal e o meu muito obrigada.